Olá, gestores de sucesso! Estamos aqui para a gravação agora do nosso segundo podcast e por aqui não para. E hoje eu tenho uma presença especial aqui, um assunto muito importante que nós vamos trazer para vocês aqui. Antes de apresentar a nossa convidada especial aqui desse podcast, eu vou falar aqui um pouquinho sobre ela e logo em seguida eu digo o nome, mas estamos aqui com a advogada especialista em tributos, pós-graduada em Direito Digital e Proteção de Dados, especialista em Compliance e é vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Feira de Santana. E, por sinal, é minha irmã também. Eu estou falando aqui da minha irmã Jaciane, doutora Jaciane, que está com a gente aqui nesse segundo podcast. E nós vamos falar aqui de um assunto importante que é Compliance. Então, você que se interessa pelo assunto, fica com a gente nesse vídeo aqui porque tem muita coisa para você aprender aqui, muita novidade, muita coisa interessante para a gente trazer aqui, tá? Antes da gente iniciar aqui, Jaciane, e falando um pouquinho, tantos anos de convivência, né? Você é a irmã mais velha, eu sou o caçula, tá, gente? Sou o caçula, ela é mais velha do que eu. E tem algumas características aqui, modo de vida aqui, que a gente falar um pouquinho, né, da sua vida pessoal, para a gente dar início aqui. Você é vegetariana, é gateira, inclusive esse termo gateira eu nem conhecia, vim conhecer agora, viu? Mas gateira é quem gosta muito de gatos, quem cria gatos. E quando eu chego na casa dela, gente, o que eu mais vejo é gato. Cada dia que eu vou lá é um gato novo, é um gato diferente. Mas enfim, me fale um pouquinho aí, se apresente também para a gente dar início aqui, falando mais aí sobre o nosso assunto principal. Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço, o convite. E que convite! Estou aqui me sentindo bastante prestigiada com todas essas honrarias e muito feliz de participar com esse projeto um tanto inovador para a cidade de Itaberaba. Um projeto realmente até inesperado. A gente não espera que possam surgir coisas como essas, né? Então, eu estou muito feliz, primeiro, de Marcelo ter tido essa ideia, ter trazido esse conceito de podcast aqui para dentro da contabilidade. Segundo, por estar aqui participando, né, e falando de um tema que me é muito caro, que é o tema de compliance. Mas voltando lá para o assunto dos gatos, realmente eu tenho aí uma paixão por gatos, crio vários gatos, são meus filhos, na verdade. Também faço um trabalho voluntário, né? Às vezes, quando surge uma oportunidade, costumo tirar gatos das ruas, cuidar, encaminhar para adoção. Isso é uma das coisas que a gente faz lá em Feira de Santana, em uma área bastante carente de atuação, que é a área de proteção e defesa dos animais. Mas também tenho minha profissão, né? Atuo como advogada há 15 anos na área de tributos, me especializei nisso pela Universidade Mackenzie de São Paulo. E agora também estou aí trilhando algumas variáveis da área, que é a questão de compliance, proteção de dados, direito digital, que muito me atrai pela questão da tecnologia. Acho que tá bom, né? Para eu não monopolizar o microfone. Não, com certeza. Aqui a gente deixa o convidado bastante à vontade para falar mesmo, que a gente quer que fale mesmo. Mas você também tem algumas outras características aí do seu modo de vida, que é a questão da meditação, né, da yoga, e isso é uma presença marcante que você faz lá nas redes sociais. Fala só um pouquinho rapidamente aí, porque mesmo aqui no setor público eu acho muito importante e é uma das matérias que a gente defende aqui, a questão do desenvolvimento humano, do comportamento humano e a importância também da meditação para as pessoas, e acho que como que isso pode se encaixar também dentro do setor público. Marcelo, eu até agradeço pela pergunta e pelo espaço para falar de meditação. Meditação é algo muito importante na minha vida, né? Eu medito há cerca de 15 anos. Eu comecei a meditar, eu ainda estava na faculdade, e eu lhe digo uma coisa, sem essa ferramenta, que eu gosto de chamar de ferramenta, eu não conseguiria lidar com certos desafios que eu já tive na minha vida, né? Eu
tenho um título de pós-graduação em meditação, inclusive, porque é uma área que me interessa muito, é uma área que eu estudo, né, de forma científica. Hoje existe uma pesquisa científica muito frutífera, muito vasta em meditação. Pesquisadores renomados, universidades estrangeiras hoje já conseguem mostrar os benefícios científicos de meditação. Não é algo que se limita a uma questão mística, a uma questão espiritual, a uma questão religiosa. Então, existe a meditação ciência aplicada à saúde, aplicada de forma prática para você conseguir gerenciar seus estados de estresse, para você conseguir melhorar certos aspectos da sua vida, para você conseguir, sobretudo, especialmente, lidar com esse boom de informações que nós temos hoje, esse mundo frenético, de que tudo é urgente, tudo é rápido, e você se vê o tempo todo assaltado com muitas coisas. Então, a meditação é uma ferramenta que te capacita a gerenciar melhor o seu volume de pensamentos, a forma como você reage para as demandas incessantes da sua vida, a forma como você gerencia os seus estados de humor, as suas emoções, dentre outras coisas, né? Eu tenho uma vertente aí de meditação juntamente com yoga, mas também tenho essa questão da meditação científica, em razão dos estudos, e vou lhe dar aqui um spoiler que eu estou aí há alguns anos escrevendo um livro sobre meditação aplicada para advogados, porque, inclusive, as universidades americanas, pasme, têm na sua grade do curso de Direito uma disciplina baseada em mindfulness, coisa que aqui no Brasil a gente ainda não vê, para a gente ter uma ideia de como é importante aprender a meditar para você exercer a sua profissão. E isso não vale só para advogado, isso vale para contador, que também é uma profissão bastante estressante, vale para médicos, para dentistas, para qualquer profissional que no seu dia a dia enfrenta quadro de estresse. É importante aprender a meditar. Com certeza, com certeza. E eu falo isso por experiência própria. Aprendi a meditação influenciada por você, inclusive. E 5 anos aí que eu já venho nessa prática de meditação. Procuro regularmente estar meditando todos os dias, porque realmente é como você falou, a necessidade que você tem hoje, o mundo como nós vivemos, com tantas informações e cada vez mais a ansiedade que gera nas pessoas, consequentemente por conta desse excesso de informações, desse excesso de coisas para fazer e tudo mais, tá? E a meditação, ela ajuda inclusive nesse processo, né, da ansiedade, de você ter o controle dos pensamentos, de você ter o lado realmente de controlar as suas emoções, seja ali através da própria meditação. Então, hoje eu pratico a meditação regularmente. Para mim é ótimo, me ajuda muito, me ajuda a manter a minha vida em equilíbrio, que é outra coisa que eu prezo muito, pela vida em equilíbrio. Então, aprendi com você uma das coisas, né, que eu aprendi com você aí. Mas enfim, vamos para a gente dar início aqui, gente, porque se a gente for falar aqui da vida pessoal, ainda mais se tratando aqui de um podcast entre irmãos, muita coisa pode sair. Mas vamos ao quadro aqui que nós temos, que é o objeto pessoal. A gente sempre pede para o convidado trazer um objeto pessoal, algo que marque sua vida, ou que diga mais sobre você. E eu fiquei curioso aqui para saber o que é que você trouxe aqui, Jessiane, do seu objeto pessoal aí. Eu fico até curioso em saber, né? Posso mostrar? Pode, claro, é isso que a gente quer ver. Posso mostrar? Vou ter que desarrumar aqui o cenário que tá bonitinho. Problema não, pode desarrumar. Bom, Marcelo, qualquer advogado, né, vive à base de livros. Então, quando eu recebi o convite e me pediram até para trazer os objetos, eu parei e pensei, eu digo, bom, objetos que me representem, livro. Então eu trouxe... E eu sei a quantidade de livros. Você tem uma casa, você tem um quarto em sua casa que é só de livros. Mas não é só minha casa. Eu tenho vários ambientes que têm livros. O meu escritório tem bastante livro, minha casa tem bastante livros e, de fato, é uma vida inteira dedicada à leitura, e é algo que eu gosto, faço por prazer, sempre gostei de aprender. Para o nosso encontro de hoje, eu trouxe 3 livros que eu acho bastante interessante. Está dando para pegar aí.
Pode mostrar para essa câmera aqui. Um livro, né, de um assunto bastante atual, né, de direito tributário, falando de tributação das novas tecnologias. Então, o título é bastante sugestivo, Tributação da Nuvem. Bastante sugestivo. A autora é a Tatiane Pittitelli. Trouxe também um dos primeiros livros que eu adquiri na área de compliance, ainda morando em São Paulo, trabalhando nos escritórios e tentando mergulhar nesse universo, né? Então, esse manual de compliance de Coimbra e Manzi, muito bom, um livro sucinto que dá uma ideia geral do que é. E esse livro também que acaba sendo uma extensão do assunto compliance, que é o tema governança corporativa, um livro do IBCG, que é a organização referência aqui no Brasil, quando se fala de governança corporativa. Então, um livro que traz a questão de estruturas, controles societários. 3 livros aqui para ficar a mescla de todos os assuntos com os quais eu lido atualmente, e assuntos em relação aos quais eu me debruço. Trouxe também, né, a gente já falou um pouco aqui de meditação, trouxe também... Não podia faltar isso. Esse pequeno objeto, né? Eu tenho uma coleção dessas bonequinhas em várias posturas, mas essa daqui é bastante sugestiva, né? Ela está numa postura meditativa, é uma mulher, então realmente para mostrar o quanto meditação é importante na minha vida, e quis também trazer a caneta, porque a caneta é um símbolo de muitas coisas, né? Quando você assume grandes responsabilidades, é quando você se compromete, quando você inicia coisas. Então, a caneta é algo muito presente na vida de um advogado. Eu gosto bastante dessa, cheia desses cristalzinhos aqui, shine, brilhando o tempo todo para mim aqui. Essa é chique. Mas eu sou chique. Não, disso eu tenho certeza. Eu sou Disso chique. eu tenho certeza, viu, gente? Isso eu sou mesmo. Ó, eu tô vendo que você não trouxe só objeto, né? Trouxe muita coisa aí, mas tudo a ver aqui com realmente quem é você, quem é Jaciane. Mas Jaciane, para a gente dar início aqui, direto logo ao assunto nosso principal aqui, que a gente vai falar sobre compliance. Compliance é uma coisa relativamente nova, muitas pessoas não têm conhecimento. A gente quer trazer o conceito de compliance aqui e também trazer um pouco dele dentro da gestão pública, dentro da administração pública. E logo para a gente começar aqui, a pergunta que eu acho que todos devem estar curiosos para saber é o que é de fato compliance? O que é isso? Marcela, essa é a primeira pergunta realmente, né, que eu espero ouvir todas as vezes que eu me proponho a falar de compliance. Aliás, sempre que eu começo a falar de compliance, eu gosto de dizer compliance é uma palavra bonita, retada, né? É mesmo. É uma palavra inglesa, né? É igual McDonald's, um negócio que soa, né? McDonald's, compliance, é uma palavra bonita, né? Que vem do inglês, vem do verbo to comply, que significa estar de acordo, estar em conformidade, né? Agir de acordo com um regramento, com a legislação, com valores, com princípios, com orientações, com normativos. Em resumo, em linhas gerais, compliance é agir em conformidade, é fazer o que é certo, tomando como referência a legislação, as noções de ética, os valores, os princípios que podem ser aplicados a uma determinada organização, seja ela pública ou privada. Ficou claro? Acho que sim, ficou claro. E falando um pouco aqui, já que o compliance em si, ele se iniciou mais pelas empresas privadas, as empresas públicas, de economia mista e tudo mais. O que ela agrega, a compliance agrega para as empresas em si? Antes de responder a sua pergunta, até vou fazer alguns acréscimos aí a respeito do surgimento do compliance. Apesar de nós estarmos hoje, né, falando muito mais sobre compliance, especialmente aqui no Brasil, que parece, né, que é uma temática relativamente nova, na verdade, o compliance surgiu, como eu já disse, nos Estados Unidos na década de 70. Na década de 70, surgiu em razão de escândalos envolvendo um presidente americano, e que levou, inclusive, à renúncia dele. Então, derivou
de algumas normas dos Estados Unidos, conhecidas como FCPA, Foreign Corrupt Practice Act, na década de 70. E depois isso foi levado para a ONU, né? E os países se reuniram e cada país se comprometeu a editar um ato normativo local para combater a corrupção. E o Brasil se tornou signatário dessa Convenção da ONU contra a Corrupção e publicou aqui em 2006 o Decreto 5.687. Mas só depois disso, né? Em 2006? Em 2006 ele se tornou signatário da Convenção da ONU para combater a corrupção. Mas apenas 7 anos depois, em 2013, foi que o Brasil editou a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, que só foi regulamentada em 2015, né, pelo Decreto 8.420, e esse decreto, inclusive, acabou de ser reformulado. Saiu agora recentemente um novo decreto, agora em julho. De lá para cá, nós tivemos também outros normativos falando sobre programa de integridade, que aqui no Brasil não fala programa de compliance, fala programa de integridade quando se trata da gestão pública. E nós temos uma referência também muito interessante, né, que aí já entra nessa questão da gestão pública, que é a Lei de Licitações, a nova Lei de Licitações, a 14.133, e nós temos aqui na Bahia também 2 projetos de lei que fala claramente sobre o programa de integridade e que quer exigir que todas as empresas que contratem com o governo do Estado implantem o programa de integridade. Trata-se do projeto de lei 22.614 e o projeto de lei 23.454. Ambos, até onde eu sei, ainda estão tramitando na Câmara dos Deputados. Hoje você já tem no cenário nacional uma obrigatoriedade de que as empresas implantem os programas de integridade. Né? Na prática, o que é isso? A empresa, ela procura conhecer qual é o arcabouço legal ao qual ela está sujeita, o que ela deve seguir para ela estar em conformidade. Então, vamos imaginar um setor que é altamente regulamentado, como o setor de energias, né? Como o setor bancário, o setor de seguros, que tem ali uma série de normativos, incidentes, regulamentando aquela atividade. Então, empresas desse setor, por exemplo, procuram conhecer a ampla variedade de legislação aplicável ao seu setor. Depois, ela faz um mapeamento dos seus procedimentos internos, buscando identificar os pontos de vulnerabilidade, os riscos, as inconformidades. E, a partir disso, ela toma decisões de vou corrigir, vou minimizar esse risco, vou eliminar. Né? E isso ela já faz dentro do programa de compliance mesmo, através da implantação de rotinas, de procedimentos que visem corrigir condutas inadequadas do ponto de vista da lei ou que visem mitigar determinados riscos a que elas estejam sujeitas com o objetivo de torná-la mais, de acordo com a legislação, mais organizada e também com uma gestão mais transparente, eficaz e ética. Entendi. O que eu tenho observado, Jacene, é que assim, na administração pública, aos poucos, tem sido investido em mecanismos e processos para ampliar a conduta ética e profissional do funcionalismo no todo, né? Porque isso, de certa forma, garante uma transparência e, consequentemente, também a melhoria dos serviços que são prestados à população. Então, eu acho que o setor público, quando ele investe em compliance, todo mundo ganha, a verdade é essa. E além dos benefícios internos, tem os benefícios externos, que é a imagem que é passada, principalmente se tratando do Brasil, como é visto lá fora e tudo mais, entendeu? O cenário internacional melhora, e se falando dos municípios também que aderem ao programa de compliance, que tem a compliance, o quanto que isso pode melhorar a imagem, até mesmo perante aos tribunais de contas, os órgãos fiscalizadores e tudo mais, porque de fato é uma conduta importante, é um mecanismo que de fato vai ajudar em muito a gestão para que ela possa ter processos mais uniformizados, para que ela possa de fato fazer a coisa dentro da legalidade, entendeu? E punindo quando se deve se punir. Então, o compliance, ela de modo geral, é uma melhoria para a vida dos cidadãos, podemos dizer assim. Sim, sim, sim.
Quando você fala de compliance nas empresas, né, há uma preocupação, sim, com essa questão da transparência, com essa questão da ética, com essa questão de uniformizar procedimentos. Quando você fala de compliance na gestão pública, é importante ter em mente o seguinte: a gestão pública, a administração pública, ela já é amplamente regulamentada, ela tem uma série de princípios, né, que estão na Constituição Federal, que falam de moralidade, falam de eficiência, de isonomia, de legalidade. Isso significa que o gestor público, ele já é obrigado a seguir uma série de regramentos, né? Ele só pode agir com base na lei. Quando se trata de administração pública, você tem ali um espaço de discricionariedade, mas você tem uma vinculação à lei, né? Não é permitido ao servidor, ao gestor público, agir fora do que está na lei. Então, você pensar em compliance para órgãos públicos, para prefeituras, por exemplo, você pensa isso como uma camada a mais de transparência, de conformidade, de organização, de ética, né? E especialmente de transparência, e isso com uma mensagem muito positiva para a população em geral, né? Com foco na formação de uma cultura interna do governo, de nós vamos atuar com eficiência, com ética, com transparência, vamos nos antecipar e adotar uma conduta preventiva para evitar que ilícitos aconteçam. E se porventura tomarmos conhecimento de algum ilícito acontecendo aqui no âmbito da nossa gestão, nós vamos adotar as providências cabíveis para eliminar aquele ilícito. Então, se você pensa isso para uma prefeitura, por exemplo, claro que a população tem a ganhar, porque além de ela já saber que o gestor ele está obrigado a seguir a lei, bom, ela vai saber que o gestor se comprometeu, né, pessoalmente a atuar em conformidade e a ter a ética e a transparência como valor máximo da sua gestão. E a implantar todos os mecanismos necessários para mapear a legislação, para cumprir todas as obrigações legais, para atuar em conformidade e eliminar todos os ilícitos que eventualmente surjam no seu governo. Justamente. Eu acho que aí você começa, então, dentro da gestão pública, a criar uma cultura de certa forma, de denúncias de irregularidades, que muitas das vezes não se tem essa cultura, e, consequentemente, você vai ter um controle da corrupção. E dentro da gestão pública, você com foco no controle, principalmente do desvio de recursos públicos, tá? E também banir certos privilégios que existem entre relações públicas e privadas e tudo mais. Então, como que o compliance, a importância de você ter dentro da gestão pública como uma forma realmente de você diminuir escândalos envolvendo o governo, gestões e tudo mais, coisas que a gente tem visto nos últimos tempos, né? Então, para a gente entender assim um pouco, você já falou muita coisa, mas tem uma pergunta aqui bem específica que seria: na prática, como é que funciona o compliance? Falando assim de um modo bem prático e simples, para que o nosso telespectador, as pessoas que nos assistem aqui no nosso canal, possam entender como que de fato funciona na prática. Marcelo, compliance na prática, em resumo, e em português claro, em poucas palavras, é a vontade de fazer o que é certo, né? Muitas vezes você pode não saber o que é certo fazer. Muitas vezes você pode não conhecer o que a legislação diz. Mas se você tem a vontade de fazer o que é certo, você vai procurar saber o que deve ser feito em cada situação. Então, na prática, né, e isso em qualquer realidade, seja de empresa privada, seja de gestão pública, compliance quer dizer, primeiro, eu tenho uma vontade de fazer o que é certo. Segundo, vou me munir das ferramentas, dos instrumentos legais para fazer o que é certo. Então, eu vou ter os profissionais que são necessários para, com conhecimento, claro, específico, que entendam do meu segmento,
que entendam das minhas obrigações legais, que tenham condições de avaliar os meus procedimentos internos e identificar os pontos de não conformidade, as minhas vulnerabilidades e que tenham condição de me apresentar soluções para que eu possa ou implantar novos procedimentos adequados à legislação, ou mitigar aqueles riscos que eu posso correr, mas que eu devo administrar. Então, na prática, compliance significa eu implanto um conjunto de medidas através de um programa que é estruturado com fase de início, meio e fim, para primeiro mapear obrigações, mapear riscos, implantar novas rotinas, ferramentas de controle e visando adquirir um nível de conformidade. E como você falou, uma das ferramentas mais importantes do programa de compliance é a questão do canal de denúncias. Não existe programa de compliance sem o canal de denúncias. A partir da implantação de um programa de compliance, né, quem está à frente já tem que pensar no canal de denúncias, porque a administração da empresa ou a administração pública, ela tem que ter um canal para receber todas as denúncias, inclusive de forma anônima, e essas denúncias devem ser apuradas de forma imparcial, devem ser apuradas seguindo um procedimento legal também, né, que contempla inclusive a ampla defesa da pessoa acusada, e a pessoa encarregada do compliance deve apurar todas as denúncias, tratar com a seriedade o conhecimento técnico exigido em cada caso e tomar as providências legais cabíveis. Seja algo a nível interno, por exemplo, quando você recebe uma denúncia de que tem um funcionário de uma determinada empresa que está cometendo um ato de corrupção, desvio. Então, você pode adotar providências internas, que é desligar aquela pessoa, e também, dependendo da situação, você pode levar isso para o conhecimento das autoridades, as autoridades para que abram os processos devidos. Então, o canal de denúncia é a ferramenta imprescindível, sem a qual o programa de compliance não pode existir. E isso, claro, se tratando de prefeitura, teria também que ter, né, os canais para receber as denúncias da população, dos servidores. Hoje você tem Tribunal de Contas, você tem Ministério Público que recebe denúncias, mas aí é a própria gestão que está franqueando para a população o seu próprio canal de denúncias e se comprometendo a apurar eventuais irregularidades. Na verdade, esse canal de denúncia, eu penso que ele seria através da própria ouvidoria do município, né? Não são todos os municípios que têm uma ouvidoria, mas existe a necessidade para que se crie, de fato, essa ouvidoria, que já seria, então, um canal para essas denúncias. Mas, voltando ao nosso assunto aqui, a importância também do compliance estar junto com o setor do controle interno, com a Controladoria Geral do município, já que o controle interno é quem está ali criando processos, é quem está normatizando as leis, tudo que tem que ser feito dentro da gestão pública para dar maior transparência para toda a população. E assim, uma outra pergunta também quais os principais objetivos desse conjunto de disciplinas do todo aí, do compliance? Quais os principais objetivos? Eu já venho falando, né, sobre os objetivos do compliance, mas eu acho que é importante a gente enfatizar, e nunca é demais repetir, a questão de você conseguir graus mais profundos de transparência. Transparência na gestão da empresa, transparência na relação com fornecedores, transparência na relação com os empregados. E aí, quando a gente fala de gestão pública, obviamente, transparência da aplicação de recursos, transparência na gestão de pessoas, na execução de projetos. Então, a meu ver, o objetivo maior de compliance, de você trabalhar com compliance, é você ter transparência na prática, no dia a dia. E não é apenas ser transparente, é também parecer ser. Porque, além de ser, é preciso também parecer. Mas você tem outros objetivos aí que derivam disso, que é a questão de você ser ético, de você seguir um conjunto de princípios e valores,
de você também ser mais eficiente na aplicação de recursos, né? Você, de fato, ao acessar recursos públicos, você destinar para o fim devido e com a máxima eficiência. Isso já está na Constituição Federal. Em linhas gerais, poderíamos dizer que os objetivos mais práticos são a transparência, a ética, a eficiência, a legalidade. Em linhas gerais, nós poderíamos eleger esses 4, mas é uma lista não exaustiva. Bom, Yaciane, uma pergunta, você falou um pouco no início aí da questão da nova lei de licitações, e eu queria que você falasse resumidamente, porque esse não é o foco principal nosso, a nova lei de licitações, mas o que é que tem dentro da nova lei de licitações que trouxe aí a questão do compliance? Bem resumido, o que é que você pode trazer para a gente? Marcelo, é importante até você fazer essa pergunta assim de uma forma mais direcionada, porque muito embora a gente já tivesse, né, uma lei federal falando sobre a necessidade de as empresas que contratam com o poder público implantarem um programa de integridade, muito embora a gente já tenha também uma legislação mais antiga, aí a lei das estatais, falando sobre a obrigatoriedade de ter programa de integridade, nós ganhamos aí um novo dispositivo legal, né, que é a nova lei de licitações, a lei 14.133, que fala de forma expressa sobre as empresas que contratam com o poder público, né, terem que implantar o programa de integridade. E a nova lei de licitações, ela fala sobre o programa de integridade mais de uma vez, inclusive coloca a questão de uma empresa ter o programa de integridade como um diferencial que a habilitaria para vencer o certame licitatório também. Então, existem 3 momentos que a lei de licitações cita de forma expressa o programa de integridade, primeiro para exigir, né, a implantação quando a empresa contrata com o poder público, e aí também nós temos dispositivos falando sobre a participação de empresas que já tenham o programa de integridade implantado, a participação dessas empresas nos processos licitatórios. Então, é um novo diploma legal, né, alinhado com a legislação internacional, alinhado com uma tendência mundial de as empresas procurarem combater a corrupção. E nós temos aí, a lei já está praticamente sendo aplicada, né? Essa lei ela foi publicada em 2021, inicialmente entrou em vigor alguns dispositivos, mas as prefeituras já estão aí se paramentando para aplicar, porque ela já está praticamente aí no tempo da vigência. Justamente. Como você falou aí essa questão que a nova lei de licitações traz a exigência das empresas, aqui a gente falando agora do setor privado, falando de empresas, e eu sei que o compliance ele começou lá pelas empresas, né? Digamos assim. Como é que você vê que é a sua vivência maior hoje mesmo dentro das empresas, a aplicação da compliance? Fala um pouquinho para a gente também. Até mesmo porque nós temos aqui espectadores empresários, empreendedores que participam de licitações e que é interessante para eles. O que é que você poderia dar de dicas, sugestões de como eles poderiam estar implantando o processo aí do compliance dentro das empresas deles? Marcelo, hoje aqui, falando de Bahia, né, nós ainda estamos iniciando essa cultura de conformidade, né? Nós temos empresas grandes aqui na Bahia que até por contratarem com multinacionais acabaram sendo obrigadas a implantar o programa de integridade ou a implantar algumas práticas de conformidade, porque as próprias empresas grandes que contratam fornecedores exigem alguns procedimentos, fazem uma espécie de due diligence, exigem a apresentação periódica de certidões, de documentos de regularidade, e terminam obrigando essas empresas a se familiarizar com esse conceito, né, de compliance, a também adotarem algumas providências internas. Mas, grosso modo, nós ainda estamos aqui na Bahia um início de movimento. Então, nós temos grandes empresas
que já aderiram aos programas de compliance. Nós temos aí organizações do terceiro setor que, por lidarem com recursos públicos, por receberem recursos públicos, estão particularmente preocupadas com a questão do compliance como um diferencial perante o poder público, perante a sociedade. Então, nós temos diversas organizações hoje no Estado que já têm programa de compliance, como Santa Casa, salvo engano, as organizações Irmã Dulce, é bastante focada em compliance, porque recebe recursos públicos, porque também recebe doações. Então, é muito interessante mostrar para a sociedade a questão da transparência na aplicação desses recursos. Agora, para você implantar um programa desse, pode ser bastante complexo, dependendo do tamanho da operação da empresa, dependendo do setor em que ela atue, dependendo do âmbito de regulamentação ao qual ela está sujeito. Então, não é algo, na maioria das vezes, simples, né? É um trabalho que demanda tempo. Às vezes você passa um ano e meio numa organização para conseguir implantar o compliance. Quando eu falo de implantar compliance, é implantar a cultura da conformidade dentro daquela organização. E leva tempo. Você sabe disso melhor do que eu, que para você mudar uma cultura, leva tempo. Então, acho que quando o administrador de uma empresa, ele tem esse discernimento, né, e a vontade de fazer o que é certo, ele já tem aí o início. E se ele não tem, no momento, a condição de contratar uma equipe especializada para implantar o compliance, ele pode, pelo menos, se socorrer do contador dele, buscando entender melhor, né, das questões legais afetas à contabilidade. Ele pode se aproximar mais do advogado dele, e o advogado trabalhista, o advogado empresarial, o civilista, o tributarista também, buscando entender com mais profundidade os aspectos legais, né, pertinentes à sua empresa. E aí ele pode fazer uma avaliação e tentar melhorar procedimentos internos, né, com esses profissionais, melhorar pelo menos alguns procedimentos internos visando uma maior conformidade. Agora, se tem uma operação muito grande, muitos fornecedores, muitos funcionários, relação com o poder público, realmente o mais adequado é contratar uma equipe já com o know-how, com experiência nisso, para implantar o programa de forma sistematizada e organizada. Mas, para empresários que querem se destacar por estar em conformidade, eu acho que um bom começo é conversar com o contador, conversar com o advogado, procurar entender seus processos, avaliar internamente, ver o que está acontecendo, alguma coisa errada ali, já procurar corrigir com sua própria consultoria que está mais próxima. Beleza, um tempezinho só. Eu acho que tá bom, né? Deu pra gente, tá tudo. As duas últimas perguntas aqui falam da área pública. Que seria, podemos voltar um pouco o compliance para a área pública, a gente já falou muito da área pública. Como isso impactaria de forma positiva na área pública? Você pode falar um pouco do terceiro setor para encerrar. Não é foco seu terceiro setor, não? Não é muito, não. É mais seu, Bia. Não, mas eu falo, eu vou, só para a gente finalizar, vamos pegar o gancho aqui da área pública e para a gente finalizar essa parte das perguntas. Tá? Que pergunta? Não vai ter mais pergunta, não. A finalizar a parte das perguntas mesmo. Certo? Tá bom. Então tá gravando ainda, né? Tá. Pegando o gancho aí que você falou de empresas procurarem seus contadores, eu digo também que no setor público a importância também do gestor procurar a sua contabilidade, procurar a sua assessoria contábil para entender mais, juntamente lá com o setor de controle interno, com a própria procuradoria do município, para ele tentar a implantação de fato do sistema de compliance. Porque hoje o setor público, ele de um modo geral, vive por transformações, e muitas transformações. E ele vem passando por essas adaptações, principalmente diante da necessidade de se ter uma nova postura frente a muitos casos que nós tivemos de corrupção. Então fez-se necessário o setor público mudar a visão dele, mudar as leis
para que de fato pudesse dar uma resposta de certa forma à população, entendeu? Em termos de medidas preventivas, de medidas corretivas e tudo mais, diante de tantos casos de corrupção que a gente se vê. E o compliance ele tem sido difundido aí na administração pública de um modo geral, como novos mecanismos legais. E é preciso que se de fato crie esses mecanismos legais, é preciso que se crie uma lei própria dentro do município para que ele possa gerir essa forma dos processos do compliance e tudo mais, tá? Que fique bem importante esse item aqui. Eu acho que você não pode do nada chegar lá e implantar o compliance, é preciso você ter um normativo legal, algo, e que seja passado até pelo Poder Legislativo, para que de fato você comece a implantação. Então, eu vejo aqui a grande importância e o grande ganho que teria a administração pública, a gestão pública no geral, para poder usar aí o sistema de compliance. Para a gente aqui finalizar e descontrair, já tomamos aqui o nosso cafezinho, o nosso chá, na verdade, hoje eu estou no chá, e frutinhas aqui e tudo mais. Jaciane, o pessoal da equipe aqui, eles são um pouco curiosos, viu? Agora mudando aqui de assunto, e eles acompanham você lá nas suas redes sociais, que inclusive eu vou pedir para você seguir aqui nas redes sociais, o Instagram aqui de Jaciane. Na edição lá, coloca pra gente aqui o Instagram dela para as pessoas seguirem, porque tem muito conteúdo bacana lá. E tem um vídeo lá que você fala das lições que você aprendeu com o nosso pai, com o João Albino. E esse vídeo teve uma boa repercussão. Eu mesmo me surpreendi, porque muitas coisas que você trouxe ali. E curiosidades pessoais, do tipo, você saiu de casa cedo, né? Com 18 anos, você já saiu para estudar. Fala só um pouquinho pra gente aí como foi você lidar com todas essas questões tão cedo, sair de casa. E muitas pessoas que já lidam com isso. Mas como foi para você sair de casa aos 18 anos para estudar, passou 5 anos fora estudando, se tornou independente aos 23 anos. Fala um pouquinho aí dessas suas experiências aí que você teve logo no iniciozinho da sua carreira. E são mais de 15 anos aí de carreira que você já tem, né? Como foi sair de casa aos 18 anos? Um alívio. Um alívio? Corta esse tape aí, viu? Brincadeira. É piada. É zoeira. Mas, Marcelo, nós crescemos juntos, né? Acho até que o fato de eu ter saído de casa cedo, né? A gente poderia ter convivido mais e conviveu pouco, porque eu sou 4 anos mais velha que você, então quando eu saí de casa você tinha 14 anos. Uhum. Mas você sabe como eu que nós não fomos criados para ficar limitados, né? Para ficar numa situação ali de conforto, na casa de pai e de mãe, né? Nossos pais nos criaram para ganhar a nossa vida, para a gente ir enfrentar as dificuldades do mundo e cada um seguir seu caminho. E eu, na minha percepção, o meu caminho era realmente estudar, né? Eu decidi ser advogada quando eu tinha 11 anos de idade. Eu sempre quis ser advogada, sempre quis ser independente. Então, o meu caminho foi esse. Batalhei bastante, estudei aqui o ensino médio aqui em Itaberaba e daqui fui para Salvador, né? Fiz os 5 anos de faculdade lá em Salvador, na Universidade Católica. Graças a Deus, quando saí da faculdade, consegui a aprovação no exame, consegui também me inserir no mercado de trabalho. E mais uma vez a ajuda de João Albino foi muito importante. E João Albino ajuda, mas ele não alisa. Então, ele dá um encaminhamento para você seguir o seu caminho, porém ele não alisa. E aí isso é importante porque ele torna você independente, autônomo. Ele faz com que você busque o seu caminho, né? Ele faz com que você busque o seu espaço. Então, eu me formei com 23 anos e quando eu saí da faculdade eu já tinha um contrato muito bom com a empresa. Fiquei uns meses aqui em Itaberaba, atendi essa empresa, né? Consegui dinheiro para montar uma estrutura mínima de trabalho, mas
Como eu atendia, né, muitos clientes da própria Orcoma e as demandas eram concentradas na parte tributária, eu tive a necessidade de estudar mais o direito tributário. Naquela época, isso em 2008, não tinha aqui na Bahia pós-graduações na área. E nós não tínhamos, como tem hoje, essa gama de cursos online, EAD. E a Bahia nunca foi um mercado referência em direito tributário. Aqui nós não temos assim um time de grandes tributaristas, ao menos naquela época não tinha. Só tem o professor Edivaldo Brito da UFBA, tinha o professor Orlando Gomes já falecido, mas nós não temos aqui uma tradição em direito tributário na Bahia. Então eu fui para o maior mercado do país, onde tem os maiores, mais renomados tributaristas do país, que é o mercado de São Paulo. Fui para lá para estudar, tive a oportunidade também de trabalhar em grandes escritórios, adquirir uma experiência bacana, né? Percebi o quão também a faculdade às vezes está defasada quando se trata de mercado de trabalho, e João Albino sempre falou isso, né? Porque ele falava que só estudo não enche barriga, porque ele queria exatamente dizer que não adianta você ficar só preso a um programa de faculdade, você precisa adquirir a experiência prática. Então o mercado de São Paulo me trouxe essa vivência com um mercado muito dinâmico, muito diferente. Então eu pude trabalhar com grandes empresas, em grandes escritórios, outra realidade, e voltei para cá com uma bagagem legal e com um potencial de ter uma atuação diferente. Então hoje eu estou em Feira de Santana, que é um mercado de trabalho muito interessante, né? Feira tem um dos maiores comércios do país, tem um potencial enorme de atuação para bons profissionais, para quem está na área fiscal tributária. Me estabeleci ali, abri meu escritório especializado, focado em direito tributário, e estou lá há 7 anos, seguindo aí as lições que eu aprendi com o João Albino de faça a sua própria história, estude, mas trabalhe, busque seu espaço. Eu me lembro de uma lição que nós vimos nosso avô ontem, que João Albino repetia, que nosso avô falava que ele era igual Mandacaru, porque ele não dava sombra, nem encosto para ninguém. Então, é importante às vezes você encontrar pessoas que são como Mandacaru para você não se encostar, para você não se acomodar, para você não se acovardar diante das dificuldades da vida e você explorar o seu potencial. Então eu pude explorar meu potencial, enfrentei um monte de dificuldades, tem a questão de ser mulher, tem a questão de lidar no cenário masculino, mas João Albino realmente nos criou para a gente vencer isso, para a gente nunca se conformar, né? E lutar pelos nossos objetivos. Isso é verdade. Nós somos criados para, de fato, para a vida. Porque a forma, eu mesmo que comecei a trabalhar de cedo, eu digo trabalhar porque com 6 anos de idade eu já ia para o escritório, já ficava fazendo alguns pequenos serviços ali, cresci dentro do escritório de contabilidade, a minha vida toda tive dentro do escritório de contabilidade. E tudo isso porque poderia estar brincando, não que eu não brinquei, não que eu não tive infância. Tive sim minha infância, tenho um prazer pela infância que eu tive, mas também tive essa parte que foi essa criação voltada para o trabalho. Como o Jacene bem falou, a criação nossa foi, como ele sempre dizia, estudo só não enche barriga, né? E é o que de fato é. E hoje a gente vê muitas pessoas com muito estudo, as faculdades estão aí, profissionais que se formam, mas que não saem preparados de fato para o mercado de trabalho. Mas enfim, para a gente finalizar aqui, vamos fazer aqui um jogo rápido de palavras, onde eu falo uma palavra e você diz o que significa. E também uma palavra você pode falar. Vou pegar só a fichinha aqui para a gente ver. Então, para a gente finalizar aqui o nosso quadro, nosso podcast aqui, vamos fazer esse bate-volta aqui. Eu vou falando uma palavra e você diz de lá o que é que significa. Primeira palavra, família. Base, segurança, princípios. Direito. Direito é vocação, é amor, é inspiração. Gatos. É família, é amor. Meditação. É meio,
é liberdade, é alívio. A alimentação. Muito importante, algo que eu tenho que cuidar muito bem. E para mim também é sinônimo de longevidade. Se você come bem, você vive bem. Se você come mal... Verdade. E por último, compliance. Compliance é transparência e ética. Isso aí. Show de bola aqui. Muito feliz em receber aqui a minha irmã, doutora Jaciane, com a experiência incrível, que já me ensinou muita coisa na vida, e hoje a gente resolveu trazer ela aqui para o nosso podcast aqui, para o nosso OrcomaCast, e eu espero que você tenha gostado, e vamos finalizando por aqui. Jaciane, tem mais alguma coisa para falar? Algum recado importante? Eu só queria agradecer, né, pela honrosa oportunidade. Foi muito legal participar do projeto, queria agradecer o espaço, queria agradecer ao pessoal que está aqui, numa paciência imensa, todo mundo aqui, que me recebeu super bem, com todas essas amenidades. Então, me senti muito querida aqui hoje, uma oportunidade honrosa realmente. E queria também desejar muito sucesso para esse projeto, que frutifique, que venham outros convidados muito melhores do que eu. E que possam contribuir aí para cada vez mais inovar esse cenário, né, de boas ideias, esse cenário tecnológico aqui da cidade. Desejo muito sucesso para você, meu irmão, que você é um cara arrojado, você é um cara que está sempre inventando coisas boas aí, que Deus te abençoe e que abençoe também sua equipe aí, que a caminhada seja próspera. É isso aí. É o que a Orcoma aqui, pública, sempre procura: inovação, inovar no setor público. O setor público tem carência dessa inovação, de uma atenção especial, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Sempre trazendo conteúdo diferente, sempre trazendo algo que possa de fato acrescentar na vida do gestor público, na vida do servidor. E de fato é aquilo que eu sempre falo, é a gente fazer a diferença. A Orcoma, ela tem uma premissa que é de fazer a diferença. Então, mais uma vez, agradeço aqui a sua presença em assistir. Agora, compartilha com pessoas aqui esse vídeo que você acabou de assistir. Compartilha aí, deixa seu like e também segue a gente no canal. E até o próximo. Valeu, tchau!